Análise de Norma. É um filme assim muito legal, né? Mas tem uns assuntos para a gente conversar. Então vamos a eles, né? Por que que eu escolhi esse filme? Primeiro porque eu tenho escolhido alguns filmes trazendo mulheres tentando pelos meios que elas conhecem, que estão disponíveis para elas, vivenciar esse processo de transformação pessoal, de resgate da própria identidade, da própria potência, enfim, tá? E aí, cada mulher buscando um caminho, e agora a gente chega em Norma, que busca um caminho muito peculiar, né? Para experimentar a liberdade. Mas qual que é a questão? Tem um jogo de palavras aí com o nome dela, né? E falando dessa mulher que segue as normas ou dessa mulher que está completamente conformada, né? Ou dentro dessa realidade normativa, conformada, adaptada àquilo que é esperado dela. É um filme que fala da crise da meia-idade, é um filme que fala do divórcio grisalho, é um filme que fala de algo que está acontecendo com uma geração de mulheres. E então eu achei que era válido a gente fazer a análise desse filme, tá? A gente tem alguns aspectos bem legais na camada mais de baixo desse filme. Então vamos primeiro assim nessa camada de cima, que é uma mulher completamente conformada ali no seu trabalho, com a sua escova, né, perfeita, sempre muito bem feita, a casa arrumada, aquela ideia bem setentista, né, da casa, a empregada ali, o marido, a filha, né, enfim. E aí, onde que a crise dela emerge? Quando a empregada, em quem ela projeta todas as suas questões emocionais com a mãe e com as mulheres em geral, porque aquilo que a gente tem com a mãe a gente estende para as mulheres, emerge. Então, ela chega em casa, a empregada fala, chega, acabou, vou embora. E ela vive sentimentos ambivalentes de amor e ódio, de chorar de saudade, de abandono. Ela vive um profundo abandono e ao mesmo tempo um sentimento de injustiça, porque ela dava tudo na cabeça dela para a empregada e aí ela tem que retomar uma posição que ela não quer. E aí ela começa a ter crises de ansiedade e aí começa a acontecer toda a apresentação dos personagens ali do filme. Então a gente vai conhecer a mãe dela, que é uma mulher absurdamente controladora, fria, crítica. Você vê que ela não consegue tocar na mãe, a mãe mantém distância dela, o que faz com que ela tenha todos esses sintomas físicos, né? Porque ela tem essa dificuldade do relacionamento físico que vai aparecer na maneira, no cinto, né? Simbolizado no cinto, no sapatinho sempre ali muito apertadinho, né, no pé, que a terapeuta pede para ela colocar os pés no chão, e depois lá na frente no filme, quando ela vai dançar com aquele homem que ela tem um desejo reprimido e ela tem dificuldade de vivenciar as coisas no corpo porque ela não conseguia ter essa relação corporal com a mãe, essa manifestação de afeto com a mãe. Aí, muito bem, ela começa a ter essas crises, assim, apresenta a mãe, como essa mulher com traços narcisistas, racista, preconceituosa, crítica, que ela gerencia uma competição entre a Norma e a sua irmã. Por mais que a Norma finja que não quer participar da competição, a mãe faz questão sempre de colocar lenha naquela fogueira para fazer a manutenção do seu próprio lugar. Uma relação com o marido que não tem uma troca verdadeira, né? O marido parece estar satisfeito com aquela vida num primeiro momento. Ela começa a emergir nela um questionamento de o que eu tô fazendo da minha vida? E isso é bem a crise da meia-idade, né? É bem esse momento que uma mulher olha e fala, gente, uma mulher que de repente não desenvolveu a própria identidade, em busca da própria autenticidade, essa mulher começa a se questionar e daí vem a história do divórcio grisalho, que são essas mulheres que resolvem dar um basta nessa vida de viver para os outros e vão viver para si pós-divórcio. É como se o divórcio fosse a solução para os problemas, né? E aí, dentro dessa crise de identidade, a gente vê ela em busca de sustentar a própria voz, a própria autenticidade, a própria expressão, manifesta ali no filme, nas aulas dela de pintura, e é obviamente a professora que vem
dentro do padrão da mãe, né? Não, nada daquilo que ela tá fazendo é bom, porque não está dentro das técnicas que nós aprendemos aqui no curso. E ela, tipo, sufocada, ela vai procurar a terapeuta. Gente, é surreal essa cena, né? E ela fala para a terapeuta: olha, não, eu já sou muito velha para me abrir, eu quero ser minha amiga, eu vim aqui para saber se você quer ser minha amiga. E a terapeuta quer, e aí a terapeuta vai para casa dela pela primeira vez levar maconha para elas fumarem juntos. Eu não sei em que mundo vive esse filme, né? Não, na verdade eu sei sim. É num mundo onde existe uma agenda, né? Que tem algumas coisas que vai enfiar goela abaixo pra gente, né? Então tem alguns filmes que todo filme agora tem que ter determinados elementos, né? E um deles é a legalização da droga para que o narcotráfico possa exercer o seu papel, né? E a sociedade se torne cada vez mais facilmente manipulável e achando bonito tudo isso. Mas tirando essa agenda fora, eu não sei em que mundo que isso pode ser real. E aí ela vai, é bem clichêzão, né? Essa coisa da a chácara, o sítio, a casa abandonada, que ela começa a trazer velas e flores e como se fosse também a alma dela e encontrando o lugar dela. E aí ela vai e descobre que o marido está traindo ela com a empregada, com quem ela competia veladamente, e que vai no enterro da mãe com o casaco que ela deu e se encontra com o marido com a peruca dela. Ou seja, na empregada existe toda essa competição velada entre as mulheres que ela não deixa emergir, né? Só no caso da empregada, porque garante para ela esse lugar de superioridade, né? Afinal, a empregada. Então, como eu disse, é bem clichê. E aí ela tem uma relação com a filha também que vai se revelando aos poucos. Ela acha a maconha da filha e aí ela começa a fumar maconha e começa a encontrar a felicidade, a liberdade dela fumando maconha, veja bem, e vai lidar com a questão da filha estar grávida de uma inseminação artificial, uma grávida de uma menina. E aí a gente chega no X da questão do porquê que eu escolhi esse filme, que é a camada de baixo. Que é o quê? O que a gente vê no filme? Uma temática muito séria dessa geração que a Norma representa, que é o quê? A lealdade invisível que une todas essas mulheres, que é uma lealdade comprometida em excluir os homens. Então existe uma geração de mulheres que se comprometeu a excluir os homens dentro de uma questão geracional. Então você vê que a mãe já excluiu os homens, a irmã não tem um homem na vida dela, ela tinha um homem, mas mantinha ele bem morto. Aí obviamente o filme pinta ele como vilão, né? E aí porque ele se envolveu com a empregada, outro clichê. A empregada que se veste dela, né, mostrando o que esse homem queria. Queria uma mulher que cuidasse da casa, né, uma mulher submissa, uma mulher que estivesse ali, e ela não, ela foi viver a identidade dela. Então é um negócio bem distorcido, bem que é deturpado por essa lealdade invisível que a filha manifesta. Então eu trago sempre aqui para vocês. Os filhos manifestam o que os pais negam. E a filha deixa claro. Então tem uma conversa lá dos dois, da Norma e do marido, numa determinada hora, da frustração de que ela não tem netos e de que a filha não casou, optou por não casar. E aí depois a filha vem e traz essa ideia. Ela fala, mas quem é o pai? Mãe, é uma inseminação artificial. Quer dizer, mãe, os homens não servem para nada, você não sabe? E aí isso fica bem evidente no fim do filme, que é justamente no aniversário dela, quando ela tá lá loira, assim, aquela cena bem solar, né? Trazendo todos os elementos que são valorizados por essa mulher de meia idade, que é essa coisa do sol, do campo, as amigas, né? A ideia de descanso. Então, a maneira como ela é filmada mostra ela como mulher, florescida como mulher, como se ela nunca tivesse, nenhum outro ângulo do filme mostra ela, né, com uma roupa mais solta, com um sorriso. Ela traz a beleza dela como mulher, como se a maconha fosse o responsável por isso, né? Ela se libertou finalmente daquele marido e agora por causa da maconha ela é livre. E
as mulheres todas unidas contra os homens, todas as gerações. Então, a terapeuta que estava rompida com a filha, porque tinha escolhido um relacionamento homossexual, se restabelece com a filha. Ela que tinha brigado com a irmã, pós-morte da mãe, se restabelece com a irmã. E aí todo mundo agora é melhor amigo, sabe? A fornecedora de droga, a terapeuta, a filha dela, a bebezinha que tá na barriga, todas unidas contra os homens. Ou seja, isso não tem como, gente, ser um engano maior. E isso é o que está plantado na cabeça das mulheres dessa geração e o que essa agenda passa adiante, né? Tenta validar com esse tipo de filme. E geralmente essas mulheres que são marcadas por essa lealdade invisível, com suas mães, com suas ancestrais, etc., estão calcificadas neste lugar, elas defendem isso como sendo uma coisa linda, né? E é por isso que eu trouxe esse filme, para falar para você, não é nada disso. Vamos olhar o absurdo desse filme, vamos olhar essa lealdade invisível que as mulheres vão passando de geração em geração e vão excluindo os homens, para você acordar e entender, excluir os homens não é solução para nenhum problema de falta de identidade. Não é excluindo um homem ou demitindo um homem de importância da sua vida que você vai se sentir livre, feminina, empoderada. Vamos acordar para isso, pelo amor de Deus. Sabe? Vamos olhar esse padrão sistêmico que vem da mãe, uma mulher amarga, seca por dentro, que fugia para a novela e agora ela foge para a maconha, né? E empresta a maconha da filha. Olha que confusão, que troca de papéis ali. Justamente por quê? Por causa de um aspecto não visto, que é sistêmico, que essa lealdade invisível, ela está completamente aprisionada nessa simbiose, aprisionada na esfera da mãe. A mãe morre e aí ela demite definitivamente o seu marido e aí agora é um clã só de mulheres empoderadas que não precisam de homens. Não, nada disso. Vamos olhar para isso e entender que o caminho para se encontrar autenticidade, verdadeira liberdade, nada tem a ver com nada disso. Tem a ver sim com um olhar para dentro, realmente tem a ver com olhar para essas questões sistêmicas, olhar para a relação com a mãe, olhar para a relação com a filha, entender quais são os padrões que estão se manifestando ali e definitivamente compreender que excluir os homens não resolve problema nenhum, pelo contrário, cria muitos outros.